Olá! No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o processo de poda neural, desenvolvimento, envelhecimento e aprendizagem e maturação do nosso cérebro. Vocês sabiam que desde que nascemos, no nosso cérebro existe um processo de poda neuronal que seleciona aquelas vias para permanecer no nosso cérebro e as vias para serem degradadas, e que essa seleção é responsável pelos momentos de prazer que a gente tem, por amar, por correr, por sentir fome e todos os processos que demandam processos cerebrais. Para falar um pouco sobre poda neural, vocês lembram o que é um neurônio? Um neurônio é a unidade funcional do nosso cérebro. Nós humanos possuímos cerca de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Eles estão conectados através de uma rede, onde o final de um neurônio se conecta com o começo de outro neurônio. E eles se comunicam a partir de compostos químicos e potenciais elétricos, como aqueles que acontecem na corrente elétrica da sua casa. Eles se comunicam através de processos químicos e elétricos. Ok, mas quando a gente nasce, nem todas essas conexões elas são bem feitas. Não existem todas as conexões possíveis para desenvolver ou para realizar determinados comportamentos, como cozinhar um frango, por exemplo, ou como fazer uma comida totalmente diferente. Uma criança ela não possui algumas habilidades que um adulto possui. E um adulto ele não consegue desenvolver algumas habilidades que só são possíveis de desenvolver na infância. Por que isso acontece? A resposta está relacionada à poda neuronal. Para entender um pouco sobre a poda neuronal, existe uma metáfora bem legal. Imagine que você está vendo um campo de futebol visto de cima. Esse campo de futebol ele é recém-construído, totalmente verde, virgem, sem pisadas e sem pegadas. Esse é o momento do nosso nascimento. Existem algumas conexões no nosso cérebro que são inatas, são evolutivas, que elas existem desde o nosso nascimento, mas outras elas precisam ser desenvolvidas e maturadas, tanto de forma física, que é o estabelecimento de novas conexões de neurônios, como eu já expliquei para vocês, quanto de forma química. Lembra do campo de futebol visto de cima? Imagina agora que eu peço que todo mundo que esteja na arquibancada desça e comece a se locomover dentro desse campo de futebol, do lado X da trave para a trave Y. E comece a se locomover da trave X para a trave Y. Algumas pessoas elas vão fazer um caminho sinuoso, certo? Algumas outras pessoas elas vão fazer um caminho mais reto de um lado ao outro da trave. Com o tempo, o processo de poda neuronal ela vai selecionar aquelas vias que são mais próximas, que são energeticamente mais favoráveis e que são mais fáceis de se manter, que não precisam de tanta demanda energética. Ou seja, quando a gente chega na adolescência ou durante todo o processo de desenvolvimento, a poda neuronal vai lá e descarta aqueles rastros de pegada, que é tanto do processo de caminhar, daquelas pessoas que eu falei para vocês anteriormente. Os caminhos tortuosos e sinuosos eles vão começar a ser degradados, e aqueles caminhos mais largos, que são os caminhos onde passaram mais pessoas, eles vão se manter no nosso cérebro. Esse processo é muito importante porque ele diz: existe um momento no nosso cérebro em que a gente está mais capaz de receber, de interpretar e de aprender estímulos externos, que é o momento quando a gente é criança, onde a gente é capaz de entrar na natação, aprender mais rápido, aprender uma segunda ou terceira língua, ou simplesmente aprender ginástica artística ou ginástica olímpica, que são esportes tidos como exclusivos para início na infância. Ok, então o cérebro da criança é como se fosse uma esponja, né? Existe também essa metáfora que muita gente fala. É como se fosse uma esponja, ou seja, ele é capaz de absorver tudo que está ao redor, tudo que o ambiente provém para ele. É bastante discutido alguns aspectos teóricos relacionados ao processo de poda neuronal e o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, por exemplo. Algumas pessoas postulam que a esquizofrenia é resultado de uma poda neuronal mal feita, mal realizada. Uma vez que a esquizofrenia acontece na adolescência, e analisando as conexões do cérebro, ou seja, as conexões, a forma que aqueles neurônios que eu falei para vocês no início, a forma que eles se dispõem no cérebro. Logo, talvez exista uma preferência na poda neuronal dessas pessoas que têm predisposição à esquizofrenia, por exemplo, existe uma predisposição a manter aquelas vias que teoricamente não são tão energeticamente favoráveis. E sim,
e sim aquelas vias mais tortuosas ou sinuosas que eu falei para vocês. Logo, se a gente tem vias mais longas ou vias que não são tão energeticamente favoráveis, o que pode acontecer é que a via do pensamento inconsciente, por exemplo, ela possa perpassar alguma via auditória, ou a via da voz do nosso self, do nosso eu, ela possa perpassar a área visual, por exemplo. Então, quando isso acontece, pode ocasionar um processo de alucinações visuais ou auditivas, respectivamente. Existe uma pergunta que a ciência ainda não pode responder de forma tão clara, que é: o que fazer no momento da infância? O que fazer quando a criança ainda é aquela esponja? Que jogos a gente vai colocar essas crianças expostas para que ela entenda o mundo da forma mais correta e que desenvolva seu cognitivo, que faça com que o processo de poda neuronal seja realizado da forma certa, que ele atinja sua maior performance e cognição e consciência social? Essa pergunta é uma pergunta que os cientistas ainda estão digerindo, porque o processo de poda neuronal é um processo bastante difícil de fazer experimentação. É preciso todo um acompanhamento longitudinal. Alguns estudos com animais, com ratos, por exemplo, identificou que para o desenvolvimento da esquizofrenia, um fator relacionado ao processo de poda neuronal química está alterado no cérebro dessas pessoas com esquizofrenia, que é mais uma vez uma evidência que o processo de poda neuronal está relacionado com tudo que a gente acha que possa se desenvolver no nosso cérebro, desde processos como amar, capacidade de sentir, capacidade de entender a emoção do outro. O link do artigo citado com relação à poda neuronal vai estar na descrição, como sempre, e o link para entrar em contato conosco também está na descrição. Um abraço e até a próxima.